pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês tenham conseguido descansar um pouco nesse período de férias e que vocês estejam animados e animadas para o nosso retorno às atividades, né? Ainda de forma remota, mas espero que em breve aí possamos nos encontrar pessoalmente. Nossa primeira semana de aulas ela acontece de forma assíncrona, né? Então esse vídeo é referente à nossa primeira aula de estática e resistência, e com ele eu gostaria de introduzir o assunto, né? O que a gente vai tratar nessa disciplina de estática e resistência, né? Do que a gente vai falar nessa disciplina, tá? Então a ideia da aula de hoje, desse vídeo, é exatamente essa. Tentei aqui ligar a câmera e mostrar os slides ao mesmo tempo, mas não deu muito certo. E aí semana que vem eu ligo a câmera, né, caso vocês não lembrem quem sou eu. É bom também para a gente matar um pouco a saudade, né? Então, a disciplina de estática e resistência, para a disciplina de estática e resistência, coisas importantes, né? É uma disciplina que vai demandar aí uma grande quantidade de caderno, né? Então, precisa ter uma ou duas, eu acredito que pelo menos 2 matérias aí do caderno reservadas para essa disciplina, porque a gente vai fazer muitas contas e às vezes elas são contas um pouco grandes, né? Então é importante reservar um espaço do caderno. Lápis, borracha, caneta, né? Caneta talvez menos importante, lápis e borracha muito importante, e a calculadora, né? Se em MCM, que foi a outra disciplina que a gente teve juntos, a gente às vezes usava a calculadora, às vezes não, agora a calculadora ela vai ser bastante importante para a gente, tá? Então, a calculadora científica, eu coloquei essa foto aqui da Cássio, né? Porque é a mais comum, né? Mas, geralmente a gente vê algumas variações aí de outras marcas, mas fazem a mesma coisa, mas são parecidas com essa daqui. Então, qualquer calculadora científica ela vai conseguir ajudar bastante a gente na disciplina, tá? A ementa, né? O que diz o projeto pedagógico do nosso curso referente à disciplina de estática e resistência. Então, é uma disciplina do 2º ano, né, do ensino médio. Nós teremos aí até o final do ano de 2021 80 aulas, né? São 2 aulas por semana, e isso vai dar lá no final do ano um total de 67 horas, tá? Tem atividade prática? Não. Tem laboratório? Também não, né? É uma disciplina bastante teórica mesmo, a gente vai fazer bastante conta, resumindo, né? Então, os objetivos da disciplina: capacitar o aluno a compreender os diferentes tipos de solicitação mecânica e a resolver problemas de resistência dos materiais. Aplicação deste conhecimento para dimensionamento de eixos, de vigas, de engrenagens para diferentes tipos de solicitações mecânicas, tá? E aí a gente tem alguns tópicos, né, que a ementa do nosso curso ela nos diz, né? Então, sistemas e unidades, equilíbrio de forças e momentos, cargas distribuídas, tração e compressão, cisalhamento, força cortante simples, torção, características geométricas de figuras planas, momento fletor, flexão simples e flambagem. Então, seriam os tópicos aí que nós devemos abordar na nossa disciplina ao longo das nossas aulas. Metodologia, no nosso caso, ela vai ser basicamente aulas expositivas, né, e resolução de exercícios. Sobre a avaliação, a gente vai combinar na próxima semana, tá? Eu acho melhor a gente combinar isso de forma assíncrona, tá? Como a gente vai fazer a avaliação, como que a gente vai fazer composição de notas, eu acho melhor a gente combinar isso de forma assíncrona. Bibliografia, temos 2 livros aqui interessantes, só que a gente vai usar bastante
anotação de aula, slide e exercícios que eu vou deixar para vocês. Então não se preocupem com os livros por enquanto. E é isso, tá? Bom, muito bem. Então vou dar uma passada bem tranquila, né, bem superficial sobre os assuntos que a gente vai abordar ao longo do ano todo de 2021, tá? Então a gente vai começar a partir da próxima semana falando um pouco sobre sistemas e unidades, né? Então mais especificamente do Sistema Internacional de Unidades. Então em algum ano lá, que eu vou falar melhor para vocês na semana que vem, decidiu-se então criar uma padronização aí para se medir algumas grandezas, né? Então foram estabelecidas 7 unidades básicas para medir essas grandezas. Então, comprimento, 1 metro, massa em quilograma, o tempo em segundo, a corrente elétrica, o ampere, a temperatura termodinâmica, o Kelvin, né? Embora a gente use aqui no Brasil, a gente esteja muito acostumado com a utilização dos graus Celsius, né? O Kelvin, ele é a unidade do Sistema Internacional, tá? Quantidade de matéria, mol, intensidade luminosa, candela. Óbvio que tem algumas unidades aqui que não são tão comuns pra gente, né? A gente não usa tanto assim, né? Por exemplo, candela, muito difícil da gente usar, né? Mol, talvez mais lá em química, em materiais, a gente usa em algumas coisas, né? Mas ficou padronizado, então ficou estabelecido que essas unidades seriam as unidades básicas, né, do Sistema Internacional de Unidades. A gente vai falar também já na próxima semana sobre decomposição de forças, né? Então, uma força, seja ela a força F, ela pode ser decomposta no que a gente chama de componentes cartesianas, né? Lembra? O plano cartesiano, ele é o eixo Y vertical e o eixo X na horizontal. Então, se eu quiser decompor uma força F nas componentes cartesianas, eu quero saber quanto vale essa força quando ela é decomposta em X e quanto vale essa força quando ela é decomposta em Y. Para isso, a gente vai se utilizar um pouco de trigonometria, né? Então, ó, veja, se eu pego esse vetor aqui, ó, FY, desloco ele aqui para frente, ó, eu formo uma figura conhecida, né? Um triângulo retângulo. E aí, desse triângulo retângulo, eu consigo usar relações trigonométricas para determinar fx e fy, né? Quanto vale f quando é decomposto em x e quanto vale f quando é decomposto em y. A gente vai ver melhor isso na semana que vem, tá? Fazer exercício também. Da mesma forma que eu decomponho, eu também consigo compor, né? Vamos supor que eu soubesse o valor de fx e o valor de fy e quisesse agora descobrir o valor do f, né? Seria só usar Pitágoras, mas a gente vai ver isso com mais calma semana que vem, fiquem tranquilos. Então, ó, falando um pouco sobre trigonometria, né, um triângulo retângulo tem esse jeitão aqui. Quais são as partes básicas de um triângulo retângulo? Ó, tem o meu ângulo de referência, né, chamei aqui de ângulo θ. O ângulo, o cateto que vem de frente com ele aqui, ó, é o que a gente chama de cateto oposto. O cateto que ajuda a formar o meu ângulo de referência é o meu cateto adjacente. E esse daqui, ó, é a minha hipotenusa, né? Tem um ângulo reto aqui também de 90 graus, tá? Então, ó, tem as descrições aqui, cateto oposto, cateto adjacente, a hipotenusa é o lado maior do meu triângulo, tá? E aí tem todas as relações trigonométricas que a gente não pode esquecer nunca, são sempre importantes, a gente sempre acaba usando isso daqui. Então, seno do ângulo é sempre cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno do ângulo é sempre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é sempre cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Muito bem. A gente vai falar também, um pouquinho mais para frente, sobre momento, né? O que é momento? Vocês já devem ter ouvido falar em momento, mas provavelmente vocês ouviram isso com o nome de torque, né? Então, torque é momento, né? Então, o que é? É a força vezes a distância em relação ao meu ponto de referência. Então, imagina aqui, ó, eu tenho essa barrinha aqui de material azul
existe um ponto P, que é o meu ponto de referência, e aqui ó, eu estou aplicando uma força externa na vertical, Fy. Esse ponto de aplicação da força está a uma distância d do meu ponto de referência, que é o ponto P. Qual que vai ser o momento? Qual que vai ser o torque? Né? Vai ser o seguinte, ó, a força que está sendo aplicada vezes a distância. Em mecânica a gente chama isso de força vezes o braço, tá? Então força vezes a distância vai me dar o momento ou o torque gerado ali. Quando que isso é importante, né? Já viram, provavelmente vocês já viram alguém trocando o pneu do carro, né? E aí tem lá a porca que a pessoa quer soltar, né? E ela vai colocar uma chave de boca lá. E aí ela, para soltar, eu vou fazer uma força, né? Então quando eu faço a força, o que acontece? Essa força ela se multiplica pela distância, ó, do ponto de aplicação da força em relação ao centro lá da porca, e essa força vezes distância gera o torque ali para soltar a minha porca, né? E aí vocês já devem ter visto que às vezes as pessoas, sei lá, colocam um cano lá na chave para aumentar o comprimento da chave, né? E aí o que acontece? Porque se eu aumento essa distância aqui, ó, né, a força que eu preciso fazer, ela é menor, né? Então, se eu aumento essa distância, eu posso aplicar uma força menor para gerar o mesmo momento, certo? A gente vai ver isso direitinho também, mas o momento ele está em várias situações aí do nosso dia a dia, tá? Equilíbrio, a gente vai falar só sobre sistemas, situações em que os nossos objetos eles estão em equilíbrio. O que significa o equilíbrio de um ponto material? Depois a gente vai discutir melhor a questão de ponto material e corpo extenso, tá? São coisas diferentes. Então, um ponto material, quando está em equilíbrio, a força resultante sobre ele é igual a zero, ou seja, ó, a gente vai ver muito esse símbolo aqui. É uma letra grega, tá? É o sigma, tudo bem? E aí, ele significa somatório. Então, ó, somatório de forças tem que ser igual a zero, e o momento, a soma dos momentos atuantes no meu sistema ou no meu objeto também tem que ser igual a zero. Então, somatório de momentos também tem que ser igual a zero. Essas condições têm que ser satisfeitas para que o meu objeto ele esteja em equilíbrio, tá? Então, aqui, né? Por que quando eu sento lá na cadeira, ela fica, né, se eu não movimentá-la, se eu só sentar, ela fica paradinha? Por quê? Porque o que acontece? Ó, a cadeira ela está em equilíbrio, porque a força que eu estou exercendo quando eu me sento na cadeira, né, ela é igual às reações que acontecem lá nos pés da cadeira, tá? Então, ó, eu tenho, vamos supor que eu tenho aqui uma força-peso, né, minha massa vezes a gravidade, de, sei lá, eu peso 80 quilos. 80 quilos vezes 10 de gravidade dá 800, né? 800 newtons para baixo. 800 newtons, aí vamos supor que aqui eu tenha 400 mais 400, ou seja, a soma das forças atuantes ali na cadeira, elas se anulam, porque ó, eu tenho uma força negativa e duas positivas que quando somadas dão o valor dessa negativa, tá? Então a cadeira ela permanece em equilíbrio, tudo bem? Então o equilíbrio sempre vai pressupor isso, que a soma das forças atuantes no meu sistema e também a soma dos momentos, isso é igual a zero, tá? Muito bem. Nós vamos falar depois, bem mais para frente, sobre a questão dos apoios, né? E a gente tem alguns tipos de apoios bastante comuns, né? Então, no caso da cadeira, por exemplo, né? A cadeira ela pode ser um apoio fixo, né? Mas ela pode ser um apoio móvel, né? Pode ter uma rodinha ou pode ser um pé de cadeira comum, né? Simples, sem rodinha. Então, os apoios, ó, a gente tem o apoio móvel, né, que a gente vai representar sempre por uma bolinha ou por um triângulo e duas bolinhas. A gente tem apoio fixo, né, que é aquele apoio, a gente vai representar sempre pelo triângulozinho, ou ainda o engaste, né. A gente vai falar sobre
cada um deles mais detalhadamente, utilizá-los também nas próximas aulas, tá? Mas aqui, ó, é interessante de ver. Por quê? Onde a gente encontra o apoio no nosso dia a dia? É uma coisa só da disciplina de estática? Não, está presente muito no nosso dia a dia. Então, ó, o caso de um apoio fixo, né? Então esse apoio aqui, ó, né, ele não deixa nem que eu, da gangorra, né? Eu não consigo movimentar a minha gangorra nem na horizontal e nem na vertical. Eu consigo fazer o quê? Rotacionar, né? Então, ó, eu consigo sentar uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, elas ficam fazendo esse movimento aqui, né? Ó, de momento, né? Momento eu consigo, mas restringe o movimento aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, tá? E o engaste, o que é o engaste? Ó, já viram provavelmente em algum lugar degrau de escada que é preso só por um lado, né? Então, ó, é como se eu fizesse um buraco ali na parede, enfiasse o degrau ali da escada e aí fica preso só de um lado, né? Então, o que acontece? Eu não consigo movimentar nem na horizontal, nem na vertical, e aqui também não consigo rotacionar, porque se rotacionar esse degrau, automaticamente ele vai estar quebrado, né? Muito bem, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso depois. Nós temos situações de cargas concentradas e também cargas distribuídas. Então, cargas concentradas são pontuais. Distribuídas, como o próprio nome já diz, ela se distribui ao longo do comprimento do material, tá? Nós vamos retomar um pouquinho disso daqui que a gente falou lá em MCM, de ensaio de tração. Então, só lembrando rapidamente vocês, o resultado do ensaio de tração é uma curva desse tipo aí, que é uma curva tensão-deformação, né? Temos a região aqui de reta, chamada de região elástica, ou regime elástico. No regime elástico, se eu parar de aplicar força no material, ele consegue recuperar forma e dimensões. Quando eu atinjo o limite de escoamento, a partir desse ponto, eu começo a entrar na região plástica uniforme, e aí não adianta eu parar de aplicar força que não volta mais o formato e as medidas do material, porque eu entrei na região de deformação permanente ou deformação plástica. Isso acontece de maneira uniforme até essa tensão aqui, que é a tensão limite de resistência, e a partir daqui começa a estricção até a ruptura do material, tá? E aí a deformação ela se concentra toda lá no pescoço do meu material. Exercício a gente vai fazer também, mas a gente vai falar de uns outros esforços também nessa disciplina, né? A flexão. Imagina que eu tenho ali um material apoiado dos dois lados, né, nas duas extremidades, então está apoiado aqui, e eu faço essa força, ó, flexionando o meu material. Quando eu flexiono o meu material, olha o que acontece nele, que interessante. A parte de baixo dele fica toda esticada e a parte de cima dele fica toda comprimida. Então, na parte de cima eu tenho compressão e na parte de baixo eu tenho tração. Tem dois esforços acontecendo ao mesmo tempo quando eu faço a flexão do material. O que é pior para o material, a tração ou a flexão? Do ponto de vista de falha, de quebra, a tração ela é muito mais prejudicial. Por quê? Se o material ele tiver alguma trinca ou algum início de trinca, a tração vai tender a abrir essas trincas e acelerar o processo de falha, tá? Então, é pior para o material a tração do que a compressão. Então, veja, ó, temos uma ponte lá onde passam, obviamente, caminhões, carros, motocicletas, pessoas, enfim. Com o passar do tempo, né, os esforços sofridos ali pelo material, eles pode ser que o material ele sofra alguma avaria aí, né? Então a gente vai se preocupar em projetar componentes e materiais que não falhem, né? Que atendam a essa demanda aí de esforços que vão ser aplicados sobre ele, tá? Então aqui, ó, mostra as trincas na parte de baixo, porque na parte de baixo é onde está tracionando. Cada vez que passa aqui um veículo ou pessoas, enfim, né, por menor que seja o esforço, acontece uma flexão ali. Na flexão, a parte de cima sempre comprime e a parte de baixo sempre traciona. Então a gente vai
se preocupar sempre com a questão da parte do material que está tracionando, tá? Para dimensionar esse material, para que ele suporte os esforços que serão impostos a ele. Cisalhamento, né, um tipo de força que a gente ainda não tinha abordado. O que é o cisalhamento? É o corte do material, né? Então, a força cisalhante, ó, ela é um esforço que geralmente vai querer cortar o meu material, tá? Então aqui, ó, cortando o meu material. Como que eu calculo a tensão de cisalhamento? É força sobre área. Lembra lá de MCM? Tensão era força sobre área? Mesma ideia, né? Continua sendo tensão igual a força sobre área, só que aqui é força cortante ou força cisalhante sobre área. E por fim, quando a gente chegar lá, provavelmente no segundo semestre, a gente vai fazer alguns exercícios maiores, mas que vão ajudar a gente a dimensionar esses componentes aí. Então a gente vai chegar nos gráficos de esforço cortante e momento fletor. Então a gente vai descobrir qual região do nosso material está mais sujeita a uma falha, né? Ou a gente tem que tomar mais cuidado na hora de dimensionar, porque provavelmente se ocorrer uma falha, ela acontece naquele ponto. Então, esforço cortante e momento fletor me dão essa possibilidade, né? Bom, gente, a ideia era passar uma visão geral da disciplina. Para que serve a disciplina de estática e resistência? Então, a gente quer conhecendo as propriedades do material, né? Aplicar isso agora para quê? Para dimensionar estruturas e componentes. Então, se eu sei quais esforços vão ser aplicados à minha estrutura, tenho que dimensionar essa estrutura para suportar esses esforços, para que ela não quebre, para que ela não trinque, porque as falhas, né, elas vão acarretar aí diversos problemas. Podem ser problemas, não apenas problemas financeiros, mas problemas envolvendo a vida das pessoas, né? A estrutura geralmente traz esse risco. Problemas ambientais, problemas econômicos, sociais, enfim. Então, está bastante relacionado a todos os tópicos aí, tá? Então, é isso. Fiquem bem, vou deixar os slides para vocês darem uma olhadinha com mais calma. E aí a gente bate um papo mais tranquilo na terça que vem. Agora a gente vai se ver de terça, né? Então, terça-feira, se eu não me engano, 1h30. É isso, né? Então fiquem bem, pessoal, cuidem-se, saudade de vocês e até a semana que vem.